Será que o Bolsonaro ganhou mais uma? É isso que a gente vai falar aí. Dessa vez parece que o Bolsonaro teve uma vitória aí contra o ministro Alexandre de Moraes, tá? Então a gente vai falar sobre essa situação que de certo modo preocupa, e eu vou falar também, revelar de certo modo qual é a estratégia do ministro Alexandre de Moraes, tá? É, Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política e é muito bom ter você por aqui. A gente está com uma falha técnica no microfone aí, não sei o que está acontecendo, mas eu peço desculpa para você, peço que você assista o vídeo até o final, porque de certo modo é uma matéria extremamente relevante, né? Porque de certo modo isso dá liberdade ao Bolsonaro ou de certo modo retira e leva o Bolsonaro à prisão. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa situação do Bolsonaro, que de certo modo aí, né, teve um recado do ministro Alexandre de Moraes e, de certo modo, isso favorece ao Bolsonaro. Mas será que não é uma jogada do ministro Alexandre de Moraes? Então, eu vou falar para você aqui o que aconteceu, tá? Só para você ter uma noção. O Bolsonaro passou aí 2 noites num local aí, no local, né? Na realidade, na embaixada, ele passou lá na embaixada, que eu não me lembro o nome aqui, mas você pode comentar e falar qual foi a embaixada que ele passou. Então, o Bolsonaro passou 2 noites lá e o que acontece? Logo após aí seu passaporte ser apreendido, né, e praticamente ver os aliados políticos do Bolsonaro serem presos, né? A informação foi revelada pelo jornal americano The New York Times, que apresentou uma série de vídeos do Bolsonaro no interior do prédio. Depois que o caso veio à tona, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu 48 horas para o Bolsonaro explicar a situação. Em resposta, a defesa do Bolsonaro disse aí ser ilógico sugerir que a presença do Bolsonaro na embaixada da Hungria fosse um pedido de asilo ou uma tentativa de fuga, tá? Aqui só um abre aspas aí para você compreender, ter mais ou menos aí uma noção. Quando qualquer pessoa ingressa em uma embaixada, que seja da Hungria, que seja de certo modo aí dos Estados Unidos, do Japão, aqui no Brasil, é claro, é evidente, eles de certo modo é como se eles estivessem em um outro país. E como o Brasil não tem soberania de mandar prender qualquer pessoa em um outro país, então o Bolsonaro ficaria isento. Então foi isso que aconteceu. O Bolsonaro, na teoria, ingressou aí na embaixada da Hungria para que, de certo modo, não fosse preso. Só que nós sabemos que ele não iria falar isso lá para o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ó, eu ingressei lá porque vi várias pessoas, meus amigos aí, serem presos, né? E eu ingressei lá com o objetivo de me esconder, tá? Foi uma estratégia, ele não ia falar isso. Então ele negou, literalmente, né? Os advogados do Bolsonaro negaram aí ao Supremo Tribunal Federal e disse que era ilógico, mas fato é que nenhuma autoridade brasileira poderia prender o Bolsonaro lá dentro da embaixada, tá? Então o ministro Alexandre de Moraes pediu aí a PGR que emitisse uma opinião sobre essas explicações do Bolsonaro. A PGR não viu a necessidade de suspensão das medidas cautelares e a decisão de Moraes segue o entendimento da PGR. Tá, mas quais foram essas medidas que o ministro Alexandre de Moraes tinha imposto aí? Quais foram as medidas que tinham sido impostas ao Bolsonaro? A proibição de manter contato com os demais investigados, proibição de se ausentar do país, com determinação para a entrega de todos os passaportes aí nacionais e estrangeiros no prazo de 24 horas. De acordo com o ministro, os locais aí das missões diplomáticas, embora não tenham uma proteção especial, não são considerados aí extensão do território estrangeiro, razão pela qual não se vislumbra, nesse caso, qualquer violação das medidas que foram impostas aí ao Bolsonaro. E, ao meu modo de ver, eu vou mencionar para você, igual aqui o ministro Alexandre de Moraes falou, né, o ministro Alexandre afirmou em uma decisão nessa quarta-feira não ter visto aí nenhuma irregularidade do Bolsonaro, né, ter ido à embaixada. Tá, que tem a ver isso daqui? Você fala assim, tá, mas pô, Cláudio, mas será que não houve? Na minha visão, houve sim, essa que é a realidade. O Bolsonaro não deveria ter ido lá à embaixada, porque se qualquer pessoa que está, né, com algumas determinações judiciais, por exemplo, não andar depois das 10 horas da noite,
na rua, né? Após as 22 horas, e a polícia pega, o que que acontece? Não teve, eu estava passando mal, não tem nada disso. Vai para a delegacia e, consequentemente, outras decisões serão mais duras em relação àquela pessoa. E no caso do Bolsonaro, o que que ele foi tanto fazer lá na embaixada? E se o ministro determina, aí, de certo modo, né, entendesse que ele descumpriu qualquer uma dessas medidas, o que acontece é que o Bolsonaro, na minha visão, o Bolsonaro teria que ser preso. E prender o Bolsonaro agora, pelo menos nesse momento e por esse motivo, não seria tão, né, não daria tanta fundamentação, pelo menos ao meu ver, na sentença, tá? Então, essa é a minha opinião sobre o caso. Eu acredito que o Bolsonaro ele descumpriu sim, essa aqui é a verdade. Se fosse qualquer uma outra pessoa que tomasse esse tipo de atitude, tivesse essa conduta, provavelmente estaria preso, tá? Só que no caso do Bolsonaro, ainda não, talvez não seja a hora. Essa é a minha visão sobre esse assunto, e por isso, na minha visão, o ministro entendeu que ele não descumpriu. Mas fato é que se ele continuasse lá até hoje, saindo sentença de prisão, mandado de prisão do Supremo Tribunal Federal, não seria, de certo modo, cumprido, na minha visão, porque não teria como tirar o Bolsonaro de lá, tá? Então, essa aqui é a realidade, eu não vou ficar aqui enganando você. Agora, algumas pessoas entendem que não, ele não descumpriu, tá? Mas o que eu vejo aqui no Brasil são situações, assim, extremas, tá? Uma pessoa, né, furtou lá, vamos dizer, o caso da tia, da senhora lá do senhor, porque eu não quero ficar aqui falando muito sobre essa situação do senhor Paulo, tem todo um golpe, tá? Roubar, furtar, né? Essa que é a realidade na teoria, supostamente, se é que assim ela iria fazer, né? 10, 20 mil reais, tem que estar presa imediatamente. O cara do poste, ou da poste, né, que eu não sei nem pronunciar o nome do carro, está solto. Então, assim, são situações bizarras que acontecem aqui no Brasil. Infelizmente, parece que uma parte da sociedade não consegue compreender isso. Então, enquanto não compreende, uma parte da elite, de certo modo, vai passando por cima aí da população de modo geral. E é um verdadeiro transtorno, um verdadeiro descalabro, mas enquanto a população não compreende o poder e a força que tem, né, a situação fica um tanto mais complicada. Então, é uma situação difícil, essa situação do Bolsonaro, coloca o Brasil numa situação extremamente constrangedora e, de certo modo, tenta aí macular a imagem, na minha visão, da justiça. Agora, vamos ver, né, o que o ministro Alexandre de Moraes vai falar sobre essa situação, se vai mandar prender, se não vai, enfim, o que eu vejo, assim, é com muita tristeza, o que acontece aqui no Brasil, né? O menos favorecido, esse, de certo modo, parece que o braço da justiça alcança. Outras pessoas, né, que de certo modo aí tem um valor significativo na conta, né, ficam numa situação um tanto mais complicada. Mas, né, por outro lado, eu vejo uma estratégia do ministro Alexandre de Moraes, e em especial da Justiça, né, esperando aí que termine aí o trânsito em julgado, né, que, enfim, né, que o Bolsonaro, né, tenha a possibilidade de recorrer a todas as instâncias e, a partir daí, né, ser punido. O que eu vejo também é que, infelizmente, uma parte da população brasileira ela não tem essa chance. Eu gostaria que essa chance se estendesse a todos, tá? Então é isso. Comenta aí o que você achou de tudo isso. Aqui quem falou e quem fala é o Cláudio Pereira. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui e a gente se fala na próxima. Valeu!